Caras colegas magistradas, magistrados, servidoras e servidores da Justiça do Trabalho. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a este curso autoinstrucional de Inteligência Artificial aplicada ao Direito. Quero iniciar, antes de mais nada, realizando a minha audiodescrição. Sou um homem branco de 42 anos, uso barba e óculos, estou vestindo um terno azul marinho, camisa branca e gravata azul. Quero cumprimentar a todas e todos que se inscreveram neste curso, que representa mais um grande passo da Justiça do Trabalho brasileira no que se refere à capacitação do seu quadro de magistrados e servidores, que já fazem uso ou que passarão a fazer uso das ferramentas de inteligência artificial. Para mim é um enorme prazer participar deste espaço pedagógico, em que poderemos explorar boas práticas acerca do uso ético, responsável, seguro e eficiente das ferramentas de inteligência artificial que já fazem parte do nosso cotidiano. Aliás, a inteligência artificial não é algo distante, ao contrário, ela já faz parte do nosso cotidiano, muito provavelmente desde as primeiras horas do dia. Seja através de um alarme inteligente que já foi pré-programado para nos despertar, ou então quando pegamos o smartphone e o aparelho realiza o desbloqueio através do reconhecimento facial de forma automática, ou também quando vamos acessar nossas redes sociais e já existe todo um conteúdo devidamente filtrado e direcionado de acordo com as nossas áreas de interesse e as nossas pesquisas mais habituais, ou também quando vamos ao fórum e já podemos fazer uso de todo um ecossistema de assistentes inteligentes do ChatGPT, por exemplo, que nos auxilia com triagens iniciais, resumos processuais inteligentes, minutas de despachos, decisões e sentenças, enfim, são diversas as formas de interação com a inteligência artificial no nosso cotidiano e na nossa rotina. Feita essa introdução, penso que já estamos prontos para iniciar nossa exploração acerca da inteligência artificial neste curso autoinstrucional. Para iniciarmos, nada mais prudente do que conhecermos um pouco mais sobre o próprio conceito e a origem da inteligência artificial. Nesse aspecto, há um conceito técnico extraído desta obra que é uma referência mundial quando se trata do estudo da inteligência artificial. Segundo citação destes renomados autores, Stuart Russell e Peter Norvig, a inteligência artificial seria uma tecnologia por meio da qual sistemas conseguem realizar tarefas que normalmente dependeriam da inteligência e do raciocínio humanos. Mas não basta apenas pensar. Nessa tecnologia, o sistema também precisa saber fazer a coisa certa em cada situação requisitada. Seria, por exemplo, o agir à semelhança dos seres humanos. Então, o conceito teria esses três pilares: fidelidade ao desempenho humano, a racionalidade, que seria essa capacidade de raciocínio, e o fazer a coisa certa, ou seja, o agir da forma esperada. Para simplificar, a inteligência artificial, então, é uma tecnologia que permite que sistemas realizem tarefas que normalmente exigiriam uma inteligência humana. A IA, portanto, ela procura mimetizar, ou seja, imitar o funcionamento do cérebro humano. É uma tecnologia que no início despontou como sendo muito útil em tarefas de apoio, tarefas muito repetitivas que demandavam muitas e muitas horas, para que os seres humanos então pudessem ficar livres e se dedicar àquelas tarefas que realmente exigem o discernimento e uma consciência humana. Feita essa abordagem conceitual da inteligência artificial, é válido também realizarmos uma breve digressão histórica acerca da evolução dessa tecnologia. E é uma história repleta de personagens brilhantes e verdadeiros visionários. Tudo se iniciou em 1943. Lá foram os alicerces da inteligência artificial, quando Warren McCulloch e Walter Pitts criaram o primeiro modelo de neurônios artificiais. Esse modelo foi inspirado literalmente no funcionamento do cérebro humano. E esse trabalho é reconhecido de fato como o primeiro na área da inteligência artificial. Já em 1950, os estudantes de Harvard, Minsky e Dean Emmons, construiriam aquele que seria literalmente o primeiro computador de redes neurais.
Essa máquina, chamada Snark, utilizava 3.000 válvulas eletrônicas para simular uma rede de apenas 40 neurônios. Vejam que desde o início, o caminho escolhido pelos pesquisadores foi a busca pela imitação do cérebro humano. Ainda em 1950, ganha destaque um grande personagem da história da computação e da própria inteligência artificial. Estamos falando de Alan Turing. Alan Turing é conhecido como o pai da computação e ele foi responsável por decifrar códigos nazistas na Segunda Guerra. Alan Turing apresentou o famoso teste de Turing. Nesse teste, uma máquina tentava demonstrar uma inteligência semelhante à inteligência humana. Então, durante o teste, um avaliador conversava com um computador e com uma pessoa, tentando identificar qual era a máquina e qual era o ser humano. Se o avaliador não conseguisse fazer a distinção, significa que a máquina havia passado no teste de Turing. Já em 1956, no seminário de Dartmouth College, alguns expoentes como McCarthy, da própria Dartmouth, Minsky, de Harvard, Rochester, da IBM e Shannon, da Bell Telephone Laboratories, estabeleceram oficialmente o termo inteligência artificial como sendo um campo legítimo de estudo. Mais adiante, em 1961, ou seja, início da década de 60, houve outra interessante aplicação prática da inteligência artificial. Nesse ano, a General Motors implementou o primeiro robô industrial, chamado Unimate. Esse robô ele foi implementado em suas linhas de montagem na fábrica de Elwyn, em Township, em Nova Jersey, marcando aí o início da era industrial da inteligência artificial. Mas, como sabemos, nem para a inteligência artificial, nem tudo sempre foram flores. Em 1973 e 1984, esses 2 anos eles foram marcados por severos cortes de financiamento, porque a IA, nessas ocasiões, não cumpriu exatamente as suas promessas iniciais. E isso resultou em períodos que foram conhecidos como os invernos da inteligência artificial. Um certo período de recessão dessa tecnologia. Depois desses períodos de pouco entusiasmo e pouco avanço da inteligência artificial, essa tecnologia ela passa a ter um retorno ascendente e realmente impactante. Em 1997, por exemplo, o computador Deep Blue da IBM venceu uma partida de xadrez contra o campeão mundial Garry Kasparov. E isso realmente marcou um novo momento em que um especialista humano foi vencido e superado por uma máquina. Já um ano depois, em 1998, 2 estudantes de Stanford, Larry Page e Sergey Brin, apresentaram ao mundo nada mais nada menos que a ferramenta de busca Google, que veio a se tornar uma das plataformas mais acessadas do planeta. Essa plataforma, como sabemos, ela embarca todo um ecossistema de ferramentas e tecnologias conectadas, com algoritmos de busca altamente inteligentes. Bom, em 2016, tivemos um outro momento épico na história da inteligência artificial, em que o sistema AlphaGo da Google DeepMind chocou o mundo ao derrotar Lee Sedol, que já havia sido 18 vezes campeão mundial do jogo Go. E esse fato inspirou uma nova era dos sistemas de inteligência artificial. Um pouco mais adiante, tivemos inicialmente em 2018 um primeiro lançamento do GPT pela OpenAI, só que em 2022 vem aí uma plataforma que ganha realmente todos os holofotes e milhões de usuários no mundo todo, ao tornar pública uma interface que permitia o acesso a uma tecnologia altamente sofisticada, porém através de uma comunicação totalmente simples, uma comunicação totalmente natural. Estamos falando do tão conhecido ChatGPT.
Já em 2025, a Justiça do Trabalho brasileira ela reafirma também o seu protagonismo no Judiciário Nacional, disponibilizando ao seu quadro de magistrados e servidores o ChatJT, uma ferramenta, como sabemos, uma ferramenta altamente inteligente e especializada, porque foi criada pela Justiça Trabalhista e para a Justiça Trabalhista. Portanto, é totalmente voltada às nossas necessidades e às nossas particularidades. Feito este breve apanhado histórico acerca da evolução da inteligência artificial, podemos agora abordar algumas das tecnologias mais relevantes quando se trata de sistemas de IA. E nesse contexto, vamos falar um pouco sobre a inteligência artificial generativa e os modelos de linguagem, a análise de dados e também falaremos um pouco sobre a automação. Mas do que se trata a inteligência artificial generativa? Qual foi o avanço trazido por esta tecnologia? Bom, enquanto os sistemas anteriores eles faziam meras classificações, pesquisas simplificadas, algumas extrações e reproduções de texto, principalmente baseados em conhecimentos já existentes, a nova tecnologia, ou seja, a inteligência artificial generativa, ela inaugurou uma capacidade de se criar algo novo, ou seja, textos inéditos, imagens, vídeos, entre outros conteúdos. Essa tecnologia, então, ela também passou a inaugurar uma capacidade extraordinária de interpretação pelos sistemas computacionais. E isso ocorre através dos chamados LLMs. O que são os LLMs? Os LLMs são os modelos de linguagem de grande escala, Large Language Models. São sistemas que foram treinados para compreender textos de forma natural e também gerar textos de forma natural. Imagine um LLM como um bibliotecário extraordinário que leu milhões e milhões de livros e ele consegue responder perguntas e também criar textos, criar conteúdos com base nesse conhecimento adquirido ao longo dos seus estudos. Esta é uma analogia para pensarmos como funcionaria aí um LLM. Então, esses modelos de linguagem, eles inauguraram uma democratização do acesso à tecnologia avançada. É, portanto, uma revolução de acessibilidade tecnológica, porque eles acabaram derrubando barreiras que antes exigiam conhecimentos técnicos profundos de programação. Antigamente, para criarmos sistemas que faziam análise de documentos jurídicos, geração de minutas, por exemplo, era imprescindível a contratação de especialistas em programação e era um processo muito caro e muito complexo. Mas hoje o cenário que temos é que qualquer pessoa, qualquer magistrado, qualquer servidor, servidora consegue interagir com essas ferramentas altamente tecnológicas e avançadas utilizando linguagem simples e totalmente natural. E como funcionam os LLMs? Como que um LLM entende a linguagem humana? Bom, o LLM ele funciona basicamente identificando e processando conexões semânticas e padrões linguísticos em um enorme conjunto de textos analisados durante o processo de treinamento dessa ferramenta. Então, através do aprendizado profundo que a máquina faz, esses modelos eles começam a capturar as sutilezas, as relações entre palavras, entre frases, entre conceitos. Por exemplo, depois de um treinamento amplo em um conjunto de textos jurídicos, o LLM ele aprende que, por exemplo, a palavra juiz está semanticamente relacionada à sentença, a tribunal, a julgamento, etc. O próprio LLM entende também que o significado de algumas palavras muda ao depender do contexto em que ela é empregada. A palavra distribuição tem um significado no contexto jurídico e esse significado será diferente
se falarmos, por exemplo, de um contexto de transporte, logístico, etc. Então o LLM ele capta essa sutileza e essa diferenciação do significado a depender do contexto em que a palavra é empregada. O modelo de linguagem ele funciona basicamente a partir de cálculos matemáticos. Nesses cálculos, o LLM converte palavras em tokens. Os tokens são basicamente números que representam ou palavras ou pedaços dessas palavras. Eu vou mostrar uma imagem que simboliza justamente essa operação. Vejam que há uma frase e essa frase ela é dividida em vários pedacinhos e cada um tem uma cor. Cada um desses pedaços é representado por um token. Então veja, esses números eles são posteriormente submetidos aos algoritmos. Os algoritmos são receitas matemáticas que o modelo segue. Através desse tipo de receita, o modelo de linguagem ele consegue calcular as probabilidades para milhões de possíveis continuações e respostas para uma determinada pergunta. Então, o modelo ele escolhe dentro daquele contexto, depois de realizados os cálculos matemáticos, quais são as palavras mais prováveis para aquela resposta que está sendo solicitada. Então, é simplesmente uma operação matemática de mera probabilidade. E nessa operação não há qualquer sentimento, qualquer racionalidade, não há consciência, não há emoção. Trata-se de um simples cálculo matemático baseado em probabilidade de palavras em um determinado contexto apresentado. E para facilitar a compreensão do funcionamento do LLM, eu pedi que a inteligência artificial criasse uma espécie de um jogo interativo, em que ela forneceria uma frase incompleta e eu teria que tentar adivinhar a próxima palavra, tentar adivinhar a resposta. A primeira frase fornecida pela IA foi: o céu está cheio de nuvens. Acho que vai, e aqui tenho diversas opções. Acho que vai chover, nevar, fazer sol, etc. Bom, a resposta que eu digitei foi a palavra chover. Vamos ver o que disse a inteligência artificial. Boa escolha. A palavra chover é a mais provável, com 75% de chance, já que a frase sugere um contexto onde nuvens indicam chuva. E aí ela coloca que nevar tem 10% de chance, é menos provável do que chover, fazer sol 5%, ventar 7%, trovejar 3% e assim por diante. Bom, nesse contexto ficou claro que nesta frase, o céu está cheio de nuvens, acho que vai chover, seria a resposta mais provável e provavelmente seria o que a IA entregaria na conversação. Vamos ver qual foi a próxima frase. João abriu a porta lentamente e ficou surpreso ao ver e aí temos alguns exemplos, ver um cachorro, ver um homem, ver um presente, fantasma, etc. E aí a dica da IA foi: pense no contexto e no que seria mais comum ou surpreendente. Bom, eu digitei a palavra cachorro, então seria assim: João abriu a porta lentamente e ficou surpreso ao ver um cachorro. Vamos ver aqui qual foi a resposta da IA. De fato, a palavra cachorro tem 40% de probabilidade, sendo a mais provável entre as outras opções. Isso porque um cachorro na porta é uma cena bastante comum e fácil de imaginar. E aí a IA coloca homem 25%, presente 15%, fantasma 10%, amigo 10%. E aqui a IA ela complementa dizendo que o LLM avalia o contexto e padrões linguísticos para prever a palavra mais provável, a resposta mais provável. E aí eu pedi algo um pouco mais desafiador. Vamos lá aqui no próprio contexto jurídico trabalhista. A frase
foi a seguinte: o empregador tem a obrigação de garantir um ambiente de trabalho seguro, conforme previsto na CLT, Constituição, na NR, na CIPA, na Convenção Coletiva, etc. E a dica foi: pense na legislação e normas que regulam a segurança no trabalho. A minha palavra, a minha resposta foi Constituição. Foi a palavra que primeiro veio à minha mente, talvez por ser a norma maior. E a resposta da IA foi a seguinte: a palavra Constituição tem 30% de probabilidade, pois a segurança do trabalho tem respaldo constitucional. Porém, no gráfico, a CLT apareceu como sendo a mais provável, com 40% de chance. Provavelmente porque, de fato, a CLT ela contempla uma série de normas de segurança no trabalho e possivelmente no treinamento da inteligência artificial ela foi submetida a uma quantidade maior de textos em que a segurança no trabalho estava mais presente em normas seletistas, normas inseridas no bojo da própria CLT. Esses percentuais eles não são necessariamente exatos, eles são apenas demonstrativos. A IA está querendo me mostrar que, no contexto do seu próprio treinamento, a palavra CLT nessa resposta aqui seria a mais provável. Mas isso não é exatamente absoluto, é apenas uma demonstração de que a inteligência artificial não realiza interpretações muito aprofundadas. Na verdade, ela entrega a resposta baseada no juízo de probabilidade acerca daquele contexto em que a frase ou as palavras foram apresentadas na pergunta que é feita para a inteligência artificial. Agora que já sabemos que os LLMs funcionam basicamente como planilhas aritméticas e que eles não possuem uma capacidade de julgamento ou discernimento equivalente ao dos seres humanos, vamos estudar uma outra área da inteligência artificial que é muito relevante: é a análise de dados. A análise de dados é uma capacidade de se identificar padrões, tendências, insights a partir de um grande volume de informações. Informações que são processadas e que seria praticamente impossível obter os mesmos resultados caso isso fosse realizado de forma manual. No cotidiano, temos alguns exemplos da aplicação da análise de dados na inteligência artificial. O exemplo da Netflix. Ela consegue, a partir do nosso histórico de visualizações, sugerir outros conteúdos aproximados às nossas preferências. O Spotify, por exemplo, ele consegue criar playlists a partir do humor, da hora do dia, da atividade e também das preferências comuns daquele determinado usuário. A Amazon e outros varejistas de grande porte costumam colocar em seus sites algumas mensagens do tipo: quem comprou isso também comprou aquilo, fazendo sugestões também para os consumidores a partir da análise de dados. O Google Maps e o Waze também utilizam essa tecnologia para fazer análise do trânsito, a partir de milhões de smartphones que são conectados na rede e que geram diversos outros dados que são processados pela inteligência artificial para processar, para fazer aquele aplicativo funcionar adequadamente. Na área trabalhista, nós temos um grande exemplo do uso da análise de dados associada à inteligência artificial. Estamos falando do monitor trabalho decente. A partir de uma grande quantidade de petições e de processos analisados, esse monitor ele consegue identificar padrões que sugiram ocorrência de trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, assédio sexual e moral, irregularidades em contratos de aprendizagem. Então, esse sistema, a partir do momento em que um processo é distribuído, ele consegue, identificando os padrões,
gerar um alerta automático e enviar um e-mail a uma unidade judiciária que recebeu um processo que tenha possivelmente aqueles padrões identificados. Então, isso gera um alerta proativo. É uma tecnologia realmente revolucionária e muito importante no âmbito da justiça do trabalho. O Gemini no PJE também consegue agrupar processos por similaridade temática, e isso ocorre de forma automática. A ferramenta identifica recursos em massa que tenham aquele mesmo tema, e isso facilita julgamentos e conjuntos de decisões uniformes acerca de um mesmo tema. Isso gera, portanto, um impacto muito importante na justiça do trabalho, porque estamos falando de milhares de casos que são analisados e ao contrário do que ocorreria caso tivéssemos que fazê-lo manualmente. Muito possivelmente não conseguiríamos obter os mesmos resultados e de forma tão rápida. E agora podemos falar um pouco sobre a automação judicial. O que seria a automação judicial? Bom, essa tecnologia seria basicamente a delegação de tarefas repetitivas e padronizadas para sistemas computacionais. E o objetivo disso seria libertar o ser humano, o magistrado, o servidor, para as atividades intelectuais de nível superior, que realmente precisam do discernimento, da consciência e do julgamento humanos. Bom, no dia a dia, nós vemos automação com muita frequência, seja a partir de respostas automáticas de e-mails, ou então chatbots que realizam o nosso atendimento em diversos canais, operações automáticas no sistema financeiro, enfim, são diversas as hipóteses da ocorrência da automação no nosso dia a dia. Já no judiciário, temos automação, por exemplo, quando temos a distribuição equitativa e automática dos processos entre as varas de uma mesma comarca. É um sistema automatizado que realiza essa tarefa por nós. Também podemos mencionar como exemplo de automação o próprio monitor do trabalho decente, pois além de identificar padrões de temas sensíveis em processos recém-distribuídos, o sistema ele emite um alerta automático para a unidade judiciária que recebeu um processo que, por exemplo, tenha sinais de trabalho análogo ao de escravo. Então, esse alerta automático enviado para a unidade judiciária é um exemplo muito cristalino de uma automação judicial. Imagine também uma pauta inteligente do PJE que consiga analisar, identificar e separar automaticamente processos que tenham um real potencial conciliatório. Isso geralmente é feito a partir de uma grande análise de dados que nós vimos no tema anterior, e isso conjugado com a automação gera um resultado muito proveitoso e muito válido para a justiça do trabalho. Isso tudo conjugado gera uma transformação paradigmática, porque a justiça ela acaba migrando de uma justiça reativa, que apenas reage aos processos que chegam, para uma justiça proativa, uma justiça que identifica ativamente as situações e já age preventivamente e de forma automática. Então essa mudança de paradigma ela é proporcionada a partir da conjugação de todas essas tecnologias, análise de dados, automação, entre outras, todas empregadas a partir do uso da inteligência artificial. O desenvolvimento da inteligência artificial envolve o estudo de uma série de disciplinas. Podemos citar, por exemplo, a ciência da computação, a matemática, a linguística, neurociência, psicologia cognitiva, entre diversas outras áreas do conhecimento. Mas de forma mais específica, ganham destaque 3 áreas de estudo da IA: o Machine Learning, o Deep Learning e o processamento de linguagem natural, chamado PLN. Esses termos eles podem intimidar um pouco no início, mas eu garanto que a partir de agora nós iremos descomplicá-los facilmente. Bom, iniciando pelo Machine Learning,
Nesta área estamos falando basicamente do aprendizado da máquina. Existe uma definição técnica a respeito disso, que foi cunhada em 1959 por Arthur Samuel, e ele diz que o machine learning é um campo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados. Eu vou aqui fazer uma analogia para facilitarmos a compreensão dessa área de estudo da IA. Imaginem um servidor recém-empossado que irá atuar como assistente de juiz. E aí, na primeira semana, ele recebe uma instrução inicial do magistrado ou da magistrada. O magistrado ou a magistrada então dizem para esse servidor: olha, neste processo aqui, os cartões de ponto estão irregulares, as testemunhas do autor estão consistentes e detalhadas, ao passo que as testemunhas da reclamada estão mais vagas, evasivas. Nesse contexto, geralmente o pedido de hora extra é procedente. Ok, essa é a primeira instrução que o magistrado dá àquele servidor muito inteligente que foi recém-empossado. Na semana seguinte e nas próximas semanas, o assistente, que é muito perspicaz, ele próprio começa a identificar sozinho alguns tipos de padrões naquele contexto. Então ele analisa sozinho a qualidade das provas documentais, a consistência dos depoimentos, os padrões comportamentais das empresas, as estratégias dos advogados, enfim, ele próprio já começa a realizar ali um juízo de valor naqueles contextos. A partir do segundo e do terceiro mês, imagine que aquele assistente que recebeu uma instrução inicial, ele passa a fazer as suas próprias avaliações e ele vai fazendo isso progressivamente. E essas avaliações vão ficando cada vez mais precisas e ele acaba conseguindo antecipar a conclusão futura do magistrado com uma alta taxa de acerto. Então, esta é uma representação muito próxima do que acontece no machine learning. E por que o machine learning é tão fundamental para o desenvolvimento da inteligência artificial? Porque é impossível que o ser humano consiga prever todos os imprevistos ao programar um sistema de computador. Então, ele prepara um sistema computacional para executar uma determinada tarefa ou um conjunto de tarefas. Mas ao realizar a programação, ao estabelecer aquele algoritmo, ele não consegue simplesmente prever toda e qualquer situação que poderá surgir no futuro. E aí que entra o machine learning. Porque ao resolver essas limitações através do machine learning, o programador consegue, com instruções apenas preliminares, ou seja, com um algoritmo que seja ao menos o ponto de partida, ele consegue preparar a máquina para que ela consiga começar a reconhecer outros padrões sozinha e também, com isso, ela consegue resolver novos e diferentes problemas no futuro. E isso vai melhorando continuamente e esse desempenho vai crescendo a partir das novas experiências adquiridas a partir dos novos casos submetidos àquele algoritmo, àquele sistema computacional. Já o Deep Learning, outra área específica de estudo do campo da IA, busca uma grande inspiração no funcionamento do cérebro humano. No Deep Learning, o sistema ele procura modelar as redes neurais, porém de forma artificial, e ele estabelece circuitos computacionais em múltiplas camadas. Daí que surge o aprendizado profundo da máquina. Vamos fazer uma outra analogia e vamos pensar na visão humana, por exemplo. A visão humana também funciona a partir de múltiplas camadas. Quando vemos um rosto, o cérebro processa uma primeira camada. Vamos supor que ele detecte as bordas, as linhas básicas daquele rosto. Aí vem uma segunda camada em que fazemos a identificação de formas, como os olhos, o nariz, a boca. Depois viria uma terceira camada em que passamos a reconhecer as expressões faciais. Em uma quarta camada, por exemplo, identificamos quem é a pessoa específica que estamos visualizando e também a partir disso podem vir outras camadas como a interpretação de emoções, intenções, etc.
Tudo isso demonstra ali um funcionamento do cérebro em camadas, camadas de processamento. No contexto judicial, podemos imaginar um sistema que faz a transcrição automática de audiências. Para esse sistema funcionar, ele precisa também trabalhar a partir de múltiplas camadas. Então, teríamos aí uma primeira camada, que seria a camada do áudio. O sistema separa as vozes dos diferentes participantes. Depois passa para uma próxima camada, em que ele identifica quem está falando através do som de cada um e através também da imagem que ele visualiza na tela, porque esta já é uma segunda camada visual. Teremos então depois uma terceira camada, que seria a camada, vamos chamar de linguística. O sistema de IA converte aquele som em um texto escrito. E aí partiríamos para uma quarta camada, uma camada semântica, por exemplo, em que o sistema passa a compreender o contexto daquele texto que está sendo escrito. E aí, vamos supor uma última camada, poderíamos chamar de camada estrutural, o sistema ele passa a organizar tudo aquilo em uma ata de audiência. Então ele passa pela camada do áudio, em que ele ouve, separa os participantes, camada visual, camada linguística, camada semântica, em que ele passa a compreender todo aquele contexto, até chegar na transcrição e na organização da ata padronizada. Então, nesse contexto de Deep Learning, podemos dizer que o Deep se refere ao processamento em múltiplas camadas sucessivas, permitindo aí ao sistema de IA uma compreensão profunda e resultados com altíssima qualidade e com muita precisão a partir desse processamento em camadas. Então, o Deep Learning diz respeito justamente ao chamado aprendizado profundo da máquina, em resumo, e isso é feito a partir de várias camadas de processamento que buscam mimetizar o funcionamento da rede neural do cérebro humano. A terceira tecnologia que eu quero abordar no campo de estudo da inteligência artificial é o processamento de linguagem natural, o chamado PLN. Bom, o processamento de linguagem natural é uma tecnologia que foi de fato responsável por um dos maiores saltos na democratização tecnológica da história. Por quê? Porque com esta tecnologia a gente pode atualmente conversar com um sistema de computação sem digitar nenhuma linha de código sequer. O que antes exigia um conhecimento muito técnico e especializado em linguagem de código, hoje pode ser feito através de uma conversação simples e natural, digitando as nossas palavras comuns do dia a dia em um chat de inteligência artificial. Então, é através do PLN que a gente consegue, por exemplo, acessar o assistente Falcão do ChatJT e pedir busca e julgado sobre estabilidade gestacional. É essa tecnologia que permite o sistema compreender esse comando com linguagem natural e também fornecer a resposta com linguagem natural, que a gente consegue compreender. No cotidiano, o PLN ele é utilizado para ativarmos o GPS através de um comando de voz, ou então através da digitação com a nossa linguagem normal. O PLN também permite que o Google Tradutor consiga fazer a tradução de dezenas, até centenas de idiomas praticamente de forma instantânea. O próprio corretor do nosso smartphone também ele acaba aprendendo com o nosso estilo de escrita pessoal. Tudo isso é permitido através desta tecnologia do processamento de linguagem natural. Então, o ChatJT, quando ele permite que a gente consiga fazer emendas no formato CNJ, utilizar os assistentes personalizados, enfim, todas as interações que realizamos nessa ferramenta são permitidas a partir dessa tecnologia específica do campo da inteligência artificial. E aí chegamos a um momento de consolidação de todas essas tecnologias e no judiciário o STF ele desponta como uma das instituições precursoras
na adoção da inteligência artificial no âmbito do judiciário brasileiro. E aí eu chamo destaque ao sistema Vitor IA, que é um programa que aprimora o agrupamento de processos judiciais mediante uma similaridade textual. Isso proporciona uma maior eficiência na identificação dos casos similares para análise conjunta e também na determinação dos novos temas de repercussão geral. Já no âmbito trabalhista, nós testemunhamos esse movimento importante, inovador e altamente elogiado em toda a comunidade trabalhista, em que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançou, logo no início de 2025, o ChatJT, a primeira ferramenta de inteligência artificial generativa criada especificamente para o seu quadro de magistrados, servidores e estagiários. Então, o ChatJT representa uma solução tecnológica realmente robusta que já vem transformando a nossa rotina judicial, porque ela otimiza consultas jurisprudenciais de forma muito precisa, com a integração com o sistema Falcão, auxilia também a elaboração de despachos, sentenças, acórdãos, inclusive com as emendas no formato do CNJ, além de agilizar outras tarefas acessórias e de apoio, inclusive mediante os diversos assistentes personalizados que estão disponíveis na comunidade do ChatJT. E aí, por fim, eu cito o sistema Galileu, que irá nos auxiliar na produção de minutas, de sentenças e acórdãos oportunamente. Bom, chegamos então ao fim do módulo 1 e depois de realizarmos esta jornada introdutória em que abordamos conceitos importantes, fizemos uma passagem histórica sobre a evolução da tecnologia e descomplicamos alguns conceitos que antes pareciam ser meio distantes da nossa realidade, e aí nós vimos que não, que todas essas tecnologias já fazem parte do nosso cotidiano pessoal e profissional. Então já estamos prontos agora para abordarmos uma questão ainda mais crucial, que é como usar essa tecnologia de forma ética e responsável. Então, no próximo módulo, iremos abordar os princípios éticos fundamentais, exploraremos os desafios do viés algorítmico e também discutiremos a reserva de humanidade nas nossas decisões. Então, nos vemos em seguida para uma reflexão profunda acerca desses conceitos.